Temos muita coisa maravilhosa para aprender hoje, assuntos sérios, assuntos bem importantes, é por isso que eu quero você grudadinho aqui, tá bom? Quero antes mandar um beijo para minha tia Eliette, que está fazendo aniversário. Meus parabéns, um forte abraço, Deus te abençoe, tudo de bom, muitos anos de vida com alegria, com paz e com amor, viu? Parabéns, tia Eliette. Agora tem beijo também pra Josi e pra Dona Aparecida. Prometi? Tá aqui um super beijo pra você, Josi, Dona Aparecida. Pra Ivanir Belo, um beijão pra Ivanir, pra Jaqueline. Um beijo pra Kelly, que tá assistindo também lá na Bahia. Vocês moram no coração, viu? Especialmente um beijo pra Marjória e pro Kiko. Agora a gente segue o programa e, como eu te disse, assuntos sérios, a gente vai falar sobre um deles. A gente vai conversar sobre a importância do teste do pezinho e as alterações de ampliação do teste. Para isso, eu recebo ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, doutora Tânia Bachega. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. O prazer é todo meu, te ver novamente. Vou te convidar para sentar aqui. E a gente começa a conversar sobre esse assunto, que eu já fiquei muito grata por você ter trazido essa pauta importante pra gente. Porque, olha, eu tô há 10 anos fazendo Vida Melhor e a gente tá falando de exame do pezinho hoje. Pra mim é até uma vitória, porque tem um fator social aí muito importante, né, doutora? Exatamente, né? Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui, te parabenizar por esse programa de educação, também de entretenimento. Obrigada. E qual que é a importância do teste do pezinho? É um exame preventivo, ou seja, para diagnosticar precocemente doenças graves que o neonatologista no berçário ou pediatra examinando o bebê ainda não tem sintomas, quando essas complicações são evitáveis. Então, se o exame vier positivo, ele vai ser submetido a um exame mais específico que vai confirmar se ele tem ou não a doença e o bebê vai ser imediatamente tratado. Perfeito. A gente está falando de um exame que está disponível na rede pública através do SUS. A gente está falando de um exame que normalmente as mães acham até que já é feito na maternidade, porque confundem muitas vezes com aquela impressão digital do pezinho, né? O exame do pezinho é um exame de sangue. Exatamente. É um exame que, com uma agulha bem fininha, se punciona o calcanhar do bebê. Essas gotinhas de sangue são colocadas num papel e esse papel é enviado para o laboratório de triagem. E é importante que as mães de diversos níveis culturais frequentemente confundem a impressão digital do pezinho do bebê com o teste do pezinho. O teste do pezinho é um exame de sangue. A impressão digital é para identificar o bebê. E um ponto importante, se o bebê nasce numa maternidade particular, na Grande São Paulo, no SUS, ou em alguns outros estados, o teste do pezinho no SUS é coletado com 48 horas de vida. Para a maioria dos estados, municípios, a mãe tem alta da maternidade com 24 horas de vida, que não dá para fazer o teste tão precocemente. E essas mães precisam ser muito bem orientadas para levarem o bebê na UBS, preferencialmente entre 3º e 5º dia de vida. Por isso que eu falei que eu estou feliz, porque eu vejo uma importância social nesse assunto. Eu não tenho dúvida de que, de repente, muitas mulheres saem e estão envolvidas com o bebê, porque a gente sai realmente envolvida demais com o bebê, né? Com muita novidade, normalmente com muito mais trabalho, e acaba, se não for exatamente bem orientada e lembrada, esquecendo desse exame. Agora, esse exame, ele é capaz de proporcionar vida e qualidade de vida para o seu filho, não é verdade? Com certeza, né? E vamos pensar nas mães carentes, que são a maioria da nossa população, que não tem carro, que está com ponto, que não tem babá. E a gente, na época do Covid, estamos falando o tempo todo, exames de rotina de prevenção, vamos deixar para depois. O teste do pezinho não é para deixar depois,
para depois. Se não colheu na maternidade, tem que ir na UBS, porque ele detecta doenças que podem desidratar, levar a choque e morte no primeiro mês de vida. Na minha área de atuação, que eu sou endocrinologista, o hipotiroidismo, que é a falta de hormônios da tireoide. Um bebê com uma falta grave de hormônios de tireoide vai ter retardo mental. E isso é frequente. Acomete um para cada 2.500 a 3.500 bebês que vão ter um retardo mental que seria totalmente prevenível. Só que o teste do pezinho tem que ser feito precocemente, um tratamento instituído antes de 30 dias de vida. Que lá na frente perdeu a janela, o prazo, para que não acontecesse esse retardo mental. Exatamente, o exame tem que ser rápido, vai para o laboratório, veio suspeito, vão pedir um teste de sangue mais específico e aí tem que começar o tratamento. E os tratamentos são simples, mas o sucesso depende da precocidade de toda essa cadeia. E é interessante também, a gente estava conversando, lembrar que as mães precisam voltar, muitas vezes, quando elas não recebem um retorno, né? O resultado desse exame. Elas precisam correr um pouquinho atrás do resultado. Eu gostaria aqui de ratificar o meu ponto de vista para o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é o teste do pezinho do SUS. É um programa muito bom, de boa qualidade, que foi criado em 2001 e reformulado, aumentado com mais 2 doenças em 2011 e 2012. É um programa completo. É um programa que merece ser homenageado. Ele detecta apenas 6 doenças, mas ele o faz de uma forma completa. É feita a triagem, o teste do pezinho. O caso suspeito é submetido a um exame confirmatório. Eventualmente, se precisar, tem exame molecular, exame de DNA e depois o bebê recebe o tratamento. E ele vai ser acompanhado por médicos de hospitais terciários até o fim da vida. Ou seja, tem começo, meio e fim. Exatamente. É um exame que você não pode ser negligente com ele. Precisa fazer, precisa acompanhar, precisa ver o resultado, mas tem que ser rápido, não pode ser lá na frente. Não é o exame que você deixa para depois que passar a pandemia. Doutora, eu vou te pedir 2 minutos e eu volto para a gente continuar o nosso assunto. Eu sei que a gente também tem um depoimento muito interessante. Vamos aprender todos juntos, tá bom? Volto aqui já já. Boa tarde. A gente segue. Olha só, eu disse que esse assunto era sério. Deixa eu voltar aqui, gente, com a doutora Tânia, a gente está conversando sobre o teste do pezinho. Quem está ligando a televisão agora precisa prestar bastante atenção, porque a gente hoje está sendo lembrado que o exame do pezinho é importantíssimo, mas tem que ser feito na janela correta, do 3º ao 5º dia de vida do bebê. Ele pode ser feito depois, mas quanto mais você atrasa, ter um tempo para o teste chegar no laboratório, emitir o resultado, ser repetido, chamar o bebê, marcar consulta. Então, assim, ele pode ser feito depois, mas a janela ideal, 3º a 5º. Perfeito. E a gente vai conversar também sobre o teste do pezinho, mas depois a gente vai ter a chance de ter o retorno da doutora com a Denise Pereira Luqueta. Ela é fonoaudióloga, ela é mãe do Gustavo. Hoje o Gustavo tem 8 aninhos e ela vai contar um pouquinho a história deles. Vamos continuar aprendendo. Agora, vamos lá com essa história. Como vai, Denise? Tudo bem? Olá, Cláudia. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, doutora Tânia. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Denise, a sua história é uma história que eu acho que serve de alerta, de conscientização para muitas mamães, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu não tive a sorte em 2012 de ter o teste do pezinho já instituído aqui no município onde eu moro, em Sertãozinho, interior de São Paulo. E o Gustavo nasceu com peso ótimo, saudável, e a gente percebeu logo depois do nascimento que ele tinha dificuldade para mamar. Mas, a partir daí, dificuldades normais, fomos para casa depois do 3º dia, e o Gustavo foi tendo algumas coisas que nos chamavam a atenção, como lentidão, dormia muito, mamava muito pouco, e por volta do 14º dia de nascimento, o Gustavo começou a ter um comportamento de mamar muito pouco, e o pouco que mamava, vomitava. E nós levávamos ao pediatra, né, tradicional, e o pediatra, deve ser alergia do leite, vamos trocar o leite.
E aí passamos para o leite e a criança que nasceu com 3,7 kg passou a chegar, né, no 15º dia a 2,1 kg, né? Por mais que um bebê recém-nascido perca peso, isso não é esperado, né? E a gente ficou naquela tentativa de raciocínio clínico, né? De, então talvez seja refluxo, vamos medicar refluxo, e não conseguíamos chegar a um diagnóstico. Até que aos 21 dias, o Gustavo fez uma crise adrenal. E a gente não sabia o que era uma crise adrenal até então, né? Ele fez uma apneia muito forte, parecia uma parada cardiorrespiratória, e nós levamos até o serviço médico de emergência e tivemos a grande sorte de ter lá no serviço um residente de pediatria que havia acabado de passar pelo estágio de endocrinologia e tinha acabado de estudar sobre o caso e falou, olha, essa criança tem hiperplasia adrenal congênita, colheu os exames necessários e aí a gente já internou o Gustavo na UTI naquele mesmo dia, porque os valores de sódio e potássio, que são fundamentais para a vida, estavam abaixo do que era compatível com a vida, né? E a partir daí a gente começou a fazer o tratamento, né? E a partir do tratamento, o Gustavo ficou internado na UTI 15 dias, no ambulatório mais 25 dias, até que a gente pudesse acertar a medicação, também acompanhar o processo de reidratação, que não pode ser feito de uma vez, né? E a partir daí a gente começou a conhecer a doença, né? E nessas coisas que a gente começou a ler sobre a doença, a gente viu que já havia no Brasil alguns estados que faziam o teste do pezinho estendido e essas crianças eram medicadas e tratadas com tempo suficiente antes de desenvolverem uma crise adrenal. Esse é o Gustavo, com 3,4 kg, forte, nasceu bem na época, né? E a gente não imaginava que 21 dias depois a gente ia ter essa criança aí, emagrecida, escurecida, com grau de desidratação intenso, né? Era uma criança extremamente letárgica, muito molinha, que mal se mexia, mal se alimentava, né? E a gente não sabia, né? Então, quando você olha para aquele bebê que nasceu gordinho e vê essa criança com essa aparência extremamente sofrida, né? Você não imagina que depois de medicado e tratado, você vai ter 2 meses depois esse bebê gordinho, fofinho aí, com todo o desenvolvimento neuropsicomotor dentro do esperado, né? Então, eu costumo dizer que o teste do pezinho salva vidas, né? Porque se eu não tivesse tido a sorte de ter pego aquele médico com experiência nessa doença, né? A gente não teria a oportunidade de ter o Gustavo aí fazendo propaganda da nossa associação aí de insuficiência adrenal, né? O Gustavo hoje tem 8 anos, é forte, é saudável, comunicativo, inteligente, né? Então, eu penso que quando a gente passa por uma experiência como essa, né, de medo, de angústia, de sofrimento por falta de conhecimento, seria muito injusto da nossa parte que a gente não fizesse nada para que o outro não passe por isso, né? A partir daí, a gente teve a oportunidade de conhecer a Associação Brasileira Addisoniana, que é uma associação de famílias e pacientes com insuficiência adrenal por doença de Addison ou por hiperplasia adrenal congênita. E a partir daí a gente toma medidas de educação continuada, né? Trabalhamos aí com a educação continuada de pacientes e familiares para que possam conhecer a doença, né? Fazer o tratamento correto para que essas crianças e esses pacientes possam ter um desenvolvimento dentro do normal. Muito obrigada em nome de toda a sociedade, porque, sem dúvida, é um trabalho lindo. Parabéns pelo filho, pela sua história, obrigada. Que foi uma história de luta. E você, com certeza, tão guerreira e hoje está fazendo esse ato de amor a todos. Muito obrigada, Denise. Eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigada.
Bom, doutora Tânia, que interessante, né? Eu fiquei com dúvida. Ela disse que ainda não estava instituído o teste do pezinho no SUS. O que significa isso? Na época ela não fez na maternidade? Ela deve ter feito, mas a hiperplasia adrenal congênita, a inclusão no Programa Nacional de Triagem Neonatal, em outras palavras, o teste do pezinho do SUS, essa doença, juntamente com a deficiência de biotinidase, uma enzima que aproveita a biotina no organismo, elas foram incluídas em 2011. Se a minha memória estiver certo, o Estado de São Paulo se organizou, porque não é só testar. Vamos ampliar o teste do pezinho. Não, só testar não resolve o problema. Tem que ter centro médico para acompanhar, tem que ter a medicação. E, se eu não me engano, em São Paulo ele foi introduzido em 2013. Então, por isso, o filho dela não deve ter feito. E só traduzindo, né, para a população, hiperplasia adrenal congênita é falta de cortisol, de cortisona. É um hormônio que todos nós temos. O bebê dela tem uma doença de origem genética que não produzia cortisona, não segurava água e sal. Sem teste do pezinho, muitos bebês morrem antes de 30 dias de vida. O bebê dela quase morreu. Com o teste do pezinho feito em tempo, já se dá cortisona precocemente, ele não teria passado por tudo isso. E o que eu disse, o programa do SUS é muito bom, mas eu admito que regiões carentes, em algumas regiões do Norte e Nordeste, andou faltando kits. E é isso que a gente tem se oferecido ao Ministério da Saúde. Em geral, no Sul, Sudeste, ele está muito bem organizado, é um programa da gente se orgulhar, mas em regiões carentes andou faltando kit nessa época e a gente tem se oferecido em assessoria científica, em busca de soluções para o Ministério da Saúde, para a gente ajudar a melhorar o programa nas regiões carentes. Olha, eu estou realmente tocada com tudo isso e estou vendo uma importância gigante da gente propagar essa informação. A gente precisa conversar com as pessoas. Eu vou ter mais tempo com a doutora Tânia, então me dá 2 minutinhos, vou deixar a turma mandar pergunta, tá? Ótimo. Você que é mamãe aí, tá assistindo ao programa, você que é vó, filha grávida, pode mandar sua pergunta no 11 9 50 45 18 40, que eu vou dar esse tempinho pra gente poder responder já já, tá bom? Eu continuo aqui conversando com a doutora Tânia Bachega e agora, nesse momentinho, a gente tem um momento final pra dar uma amarrada aí no nosso assunto e a produção já me passou que tem algumas perguntas. A gente vai colocar no video wall? Então vamos pra primeira delas aqui, olha, a gente acompanha. Já vai chegar. Existe diferença do teste do pezinho na rede pública e privada de saúde? Com certeza. Na rede pública hoje são testadas 6 doenças. Como representante da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, com certeza nós defendemos a ampliação do número de doenças, mas de uma forma coordenada. Não adianta eu colocar teste para 50 doenças. Nós, em 2014, propusemos para o Ministério um documento de grupos de doenças para o teste ser ampliado em 3 etapas. Primeiro, você tem que colocar doenças mais frequentes para testar 3 milhões de bebês que nascem em nosso país. Então, vamos ver quais são as doenças mais frequentes, mais graves e que têm tratamentos. Então, com relação à pergunta da espectadora, existe. Na rede pública, você pode fazer 20 ou 50 doenças. Mas é importante que o laboratório não faça só os testes e que ele oriente os pais, se o exame der positivo, onde procurar. Isso nem sempre acontece na rede privada. Perfeito, a rede pública está fazendo esse trabalho com maestria. Por isso é que eu estou falando para vocês tanto assim, tem que fazer, tem que ficar atento. Tive alta do hospital, tive bebê ontem. Gente, de 3 a 5 dias, vai quanto antes, melhor, né? O próximo, vamos lá, próxima pergunta aqui. Quais são as doenças identificadas no teste do pezinho da rede pública? Bom, na rede pública, fenilcetonúria, que causa retardo mental se não tratada em tempo, o hipotireoidismo congênito, fibrose cística, que dá pneumonias de repetição e acometem o pâncreas, anemia falciforme e a fase 3, que em 2013 foi incorporada, hiperplasia adrenal congênita e a deficiência da biotinidase, que dá retardo mental, convulsão.
Perfeito. Só para a gente finalizar, 2 minutinhos, doutora Tânia, muito obrigada. Queria que você deixasse um recadinho aí, mais uma chamada para a população. Eu acho que é importante as mães estarem conscientes de fazer o teste precocemente e peguem o resultado por escrito. Algumas mães ligam, se você não foi chamada, é que está tudo bem com o seu bebê. A única certeza, especialmente nas regiões carentes, que a gente sabe que andou faltando kit, é o resultado do teste por escrito. Então, não tenham medo, o bebê não sente dor, é um dever dos pais e um direito à saúde da criança. E muito obrigado por essa oportunidade. Eu é que agradeço, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. A doutora Tânia Bachega, ela está no Instagram como Tânia_Bachega e é coordenadora do ambulatório de hiperplasia adrenal congênita do Hospital das Clínicas, além de presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Até a próxima oportunidade, quero que você volte, foi uma alegria te receber, viu? Muito obrigada e parabéns pelo trabalho bonito. Muito obrigada. E tão importante, né, gente? Que coisa boa da gente falar. Eu gosto de fazer diferença na sua vida de alguma forma, de entrar na sua casa para te dar um alerta, né? Então, se foi aí para você, para quem você conhece grávida, vamos lá, propagando informação útil.